Amém. O tema da mensagem de hoje é Paz no Vale. Engraçado, o Tadeu, o pastor Paulo, estava falando sobre o Vale dos Ossos Secos, né? Então, o vale, querida, é a parte baixa entre colinas, entre montanhas, que, às vezes, quando a gente se encontra lá embaixo, as montanhas, as colinas, aquilo que é alto, impede da gente ver o outro lado. Às vezes, quando a gente vai andando numa estrada, dirigindo, a gente vê uma curva distante, a gente pensa que ali acaba. Mas, quando a gente chega lá, a gente vê que tem muito o que andar. Quando eu era criança, que eu olhava as montanhas, eu pensava que o mundo acabava ali. Pois é, muitas vezes, as lutas que a gente passa, às vezes a gente não fica limitado, fica olhando só para baixo e impede de avançar. Porque da montanha, depois da montanha, Deus tem muitas coisas para fazer através de nós, em nome de Jesus. Gostaria de convidar vocês para acompanhar comigo aqui no livro de Atos, capítulo 16, versículo 16, que diz o seguinte: aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos. Seguindo a Paulo e a nós, gritava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Isto se repetiu por muitos dias. Então Paulo, se indignando, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora o Espírito saiu. Quando os donos da jovem viram que havia desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça à presença das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando o costume que não podemos aceitar nem praticar, porque somos romanos. Então a multidão se levantou, unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, diga, de repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando da espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: não faça isso, nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo, prostrando-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-lhe para fora, disse: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. Amém. Queridos, aqui é uma história que eu creio que quase todos já ouviram essa história de Paulo e Silas, né? Então, nesse capítulo, mostra a abertura que Paulo e Silas estavam fazendo da igreja, a primeira igreja de Filipos, que ficava no continente europeu, a primeira igreja. Então, não foi fácil para ele de início. Aqui nós podemos ver também, nesse capítulo,
nos versículos anteriores, que Paulo, quando chegou em Filipos, ele mais Silas saíram procurando um local para oração. E eles estavam na beira do rio, orando. Eles estavam ali na beira do rio e tinha quem estava lá? Umas mulheres. As mulheres estavam reunidas, não havia sinagoga, elas estavam reunidas e Paulo e Silas chegam ali e começam a pregar a palavra de Deus. Aquela mulher atentamente, ouvindo a palavra, aceitou a Cristo, se converteu e ela e sua família todos foram batizados. Então, ela era uma empresária, ela era vendedora de púrpura. Então, queridos, nessa cidade também, aconteceu que quando Paulo e Silas passavam todo dia, a Bíblia diz que todo dia ele passava para aquele lugar de oração, quando eles passavam a um determinado local, uma jovem adivinhadora ficava gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo. Eles anunciam o caminho da salvação. E eles passavam. No outro dia, quando eles vinham de novo, aquela jovem adivinhadora tornava a gritar: esses homens são servos do Deus Altíssimo e eles anunciam o caminho da salvação. E a Bíblia diz que eles passando todos os dias, aquela mulher gritava, aquela mulher com aquele espírito adivinhador. E um dia, Paulo, indignado, ele virou e disse para o demônio: saia dela em nome de Jesus. E imediatamente aquele demônio deixou. Veja só, queridos, a Bíblia diz, no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 19, que o Senhor já nos deu a autoridade para pisardes em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E nada, absolutamente nada, nos causará dano. Então, aqui nesse início da fundação dessa igreja, aquela mulher, Lídia, aceitou Jesus em sua casa. Aconteceu esse episódio também de Paulo e Silas libertando uma jovem possessa de espírito imundo. E, por causa disso, desse acontecimento, os donos dela não ficaram zangados com Paulo e Silas. O que é que eles fizeram? Veja só, a Bíblia diz que eles, com isso, levaram eles arrastados perante as autoridades, na praça perante as autoridades. Mas veja só, queridos, eles não entendiam, eles só olhavam para a parte do lucro que aquela mulher dava. Ou seja, aquela jovem com aquele espírito adivinhador. Tinha muitas pessoas que vinham de vários lugares para ouvir ela dizer o que iria acontecer, o futuro. E eles não olhavam nenhuma vez para o estado daquela pessoa que vivia oprimida nas mãos de Satanás, nas mãos dos demônios, que nunca é bom. Satanás e os demônios nunca são bons, são nossos inimigos. Aquela menina estava cativa, aquela jovem. Mas, com isso, eles levaram Paulo e Silas para... Foi o fim deles, foi na prisão. Agora, veja só, as situações que levaram Paulo e Silas para a prisão. Primeiro, queridos, eles dispuseram para a expansão do reino de Deus. Eles disseram sim. E veja só, 2 Timóteo 3,12, na NA, diz o seguinte: na verdade, todos que vivem piedosamente em Cristo serão perseguidos. Olha só, a Bíblia não diz que vai ser fácil. Jesus, quando ele mandou os discípulos, ele falou: eu vos envio como ovelhas que vai para meio de lobos. Ele não estava dizendo que chegar lá vai ser tudo legal, porque você está indo. Não, é luta. Quando a gente diz sim para o Senhor, a gente tem que saber que o inimigo ele não vai gostar, ele vai levantar com tudo. A verdade, ele sempre é contra nós. Ele nunca nos
nunca nos amou, ele sempre foi nossos inimigos. Aqui, eles se dispuseram. Senhor, conte comigo. Foi a primeira razão. A segunda, eles foram presos por terem desfeito do lucro, da esperança que aquele povo tinha do ganho. E que eles se beneficiavam através daquela jovem na área da feitiçaria. Então, essa foi a razão que eles foram presos. Agora, veja só. Paulo e Silas, eles estavam indo para um lugar de oração. Eles estavam indo lá, e aquela jovem gritava, mas eu tenho convicção que Paulo estava indo lá, ele estava orando pela cidade de Filipos. Eles estavam clamando a Deus, com certeza. Senhor, salva esse povo. Senhor, entrega essa cidade em nossas mãos. Senhor, nos dê uma estratégia. Senhor, nos fortaleça. Senhor, estamos aqui. Nós estamos aqui, queremos que o Senhor nos fortaleça, nos revista de poder. Com certeza. Paulo e Silas, eles oravam assim. Agora, veja só, ele usou a autoridade dele para aquele demônio. E eu lembrei aqui de uma história que está escrito lá no livro de Atos, capítulo 19, versículo 14 em diante. Falando dos sete filhos de Seva. Quem era Seva? Seva era um judeu e sumo sacerdote. Ele tinha 7 filhos. E um dia os filhos dele foram expulsar um demônio. Os filhos dele chegaram para a pessoa endemoniada e disse: em nome de Jesus, a quem Paulo proclama. Então o demônio respondeu: eu conheço Jesus e eu sei quem é Paulo, mas vocês quem são? E a Bíblia diz que aquele demônio, aquela pessoa possuída daquele demônio, pulou, saltou sobre eles, dominando eles. Olha só, eles eram 7 filhos, 7 irmãos, e bateu em todos. E eles saíram fugindo, nus e feridos. Imagina aquela cena, aqueles 7 homens correndo nus. É feio, né? E feridos, gente. É sério quando a gente vai expulsar que não está alinhado, que tem abrido legalidades. Lembro também lá no norte, o irmão foi expulsar demônio e o demônio disse: quem és tu que fica se prostituindo? Então, devemos estar bem com Deus. Outro caso aconteceu que o irmão foi expulsar um homem. Esse irmão, ele é um grande homem de Deus hoje. Ele tinha muito vontade, mas ele caía sempre na parte, quando ele era solteiro, na parte moral. Então, o irmão foi expulsar, aconteceu uma situação de uma pessoa endemoniada, ele foi expulsar e o demônio disse: quem és tu que fica se prostituindo? Aí o irmão, muito rápido, virou aqui para trás: Senhor, eu te peço perdão no nome de Jesus. Me perdoa, Pai. A tua palavra diz: se eu confessar, o Senhor me perdoa. E eu tomo posse do meu perdão em nome de Jesus. Se virou para o demônio e disse: agora sai em nome de Jesus. E o demônio saiu. Então, gente, quando a gente não está muito bem, não está bem com Deus, então é meio perigoso. É importante que, primeiro, esteja sempre conectado com o Senhor. Vamos ver as circunstâncias que Paulo e Silas sofreram, ou seja, enfrentaram. Primeiro, os donos da jovem viram que havia desfeito a esperança do lucro. Aí fizeram o quê? Agarraram Paulo e Silas, arrastaram para a praça, na presença das autoridades. Esse arrastar, querido, não é pegar no braço. Vamos lá. Não, ó. Pegar aqui, arrastando ou pelo braço, os pés deslizando brutalmente. Era essa forma, porque eles estavam zangados. Tinha perdido o lucro. O comércio dele tinha acabado.
Não tinha mais ganho ali. Então foi assim. Isso foi uma circunstância que Paulo e Silas enfrentaram ali naquela cidade, que onde eles disseram sim, onde eles foram abrir uma igreja, que começou uma pessoa convertida e a família, que era Lídia, e a segunda coisa foi essa jovem liberta. Que coisa linda, né? Então, a segunda circunstância, eles foram acusados injustamente. O versículo 20 e 21, que diz o seguinte, ó: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. Versículo 21 diz: propagando o costume que não podemos aceitar nem praticar porque somos romanos. Olha só, gente, isso foi uma circunstância que eles enfrentaram, e essas acusações eram acusações falsas. Eles não eram ali perturbadores, como ele falou, eles estão aqui perturbando a nossa cidade. Eles não eram perturbadores, eles eram servos do Deus Altíssimo. Eles estavam sendo portadores de boas notícias. Eles estavam mostrando o caminho da salvação. Então, todos os dias, com certeza, como eu já falei, eles iam para aquele lugar de oração, orar para aquela cidade. Eles não eram pessoas que estavam fazendo mal. A segunda circunstância que eles sofreram, enfrentaram naquela cidade, eles foram açoitados injustamente e ilegalmente. O versículo 22, acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Então a multidão se levantou contra eles e os magistrados. E depois rasgando-lhe as roupas, mandaram açoitá-los com varas. Versículo 23. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando o carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Então, aqui, queridos, nesse primeiro versículo 22, então a multidão se levantou contra eles. Quando deram aquela notícia com aqueles homens, os donos daquela jovem, deram a notícia, a multidão levantou. Imagine, 100 pessoas, 200 pares, 200 olhos, né? 200 olhos olhando para Paulo e Silas. Eles levantaram com tudo. A multidão. E os magistrados, querida, eram soldados, policiais, que no latim era chamado de lictores. Veja só, mostra aí a figura, querida, os lictores, né? Olha aí, eram homens que no latim, eram os magistrados, que no latim era chamado de lictores. O que eles carregavam aí eram os faces. Coloque aí, filha, os faces. Eles conduziam o símbolo que era da lei e da ordem. Eram feixes de varas e um machado. Então, eles eram conhecidos como portadores de varas. O que é que eles faziam com essas varas? Eles ministravam o castigo corporal nas pessoas que eram entregue para eles fazerem. No caso, provavelmente Paulo e Silas foram açoitados com essas faces, com essas varas, e que era feito esse castigo corporal, e também muitos eram executados, levados até a morte. Então, esse era esses homens faziam, os magistrados faziam isso. Então, veja só, Paulo e Silas eram cidadãos romanos. Eles não podiam ser açoitados com varas, sem processo formal. Eles foram açoitados, então isso era ilegal, era injusto, eles não poderiam fazer isso.
Eles sofreram injustamente, ilegalmente. E eles sofreram caladinhos, né? Eles não poderiam ser açoitados dessa forma. Então, eles não cometeram nenhum pecado, nenhum delito que o qual eles estavam gritando. Simplesmente, ele expulsou um demônio que estava numa jovem. E sobreveio todos esses castigos. Outra coisa também, estes açoites com varas eram um típico de castigo romano. Então, as roupas foram rasgadas, humilhados, né? Imagine, aqueles servos de Deus rasgaram as roupas deles. E depois de rasgados, que receberam muitos açoites. A Bíblia diz muitos. Que humilhação, gente. Às vezes nós estamos passando por uma luta e a gente reclama, murmura, acha difícil e aí só vai piorando a situação. Só piora. Por quê? Por causa da reclamação. Reclamar é pedir 2 vezes que aconteça aquilo que está acontecendo. Mas aqui eles não tinham feito nenhum mal. E ali também esse castigo feriram as costas. A Bíblia diz que feriram as costas deles com surras, com essas surras. E aí eles receberam ordem de quem? O carcereiro recebeu ordem. A ordem que eles lançaram foi 24. Este, recebendo tal ordem, levou para o cárcere interior e prendeu os pés dele no tronco. Além de ter apanhado muito, as costas ficaram todas feridas. Também foram presos, foi levado para o cárcere interior, aonde ainda foi preso os pés no tronco. Queridos, a prisão romana, ela tinha 3 partes distintas. A primeira era a comuniora. A comuniora era onde ficavam os presos, conversavam, tinham o claro do sol e podiam também ter o ar fresco. A outra parte era a interiora. A interiora era a parte que era subcutânea ou subterrânea, era a parte úmida, era uma parte fria, não tinha claro, era escuro, tinha um portão de ferro e trancas de ferro. E cada cela tinha 5 buracos. 2 buracos para colocar os pés, 2 buracos para colocar os braços e 1 para colocar a cabeça. Então veja só, quando o prisioneiro se mexia de um lado para o outro, ele era torturado. Imagine, pensa comigo, se Paulo e Silas, a Bíblia diz que foi levado para o cárcere interior. Se ele estava nessa parte chamada interiora, então com certeza, com aquelas costas tão feridas, as roupas foram rasgadas, sangrando. Cada vez que eles se mexiam, saía sangue. Eram torturados. E a outra parte da prisão era a tuliã. Essa tuliã era para aquelas pessoas, aqueles prisioneiros que era já para a morte, era da parte também subterrânea e era para aqueles que já tinham sido detectado a morte para eles. Então, gente, foi muito difícil. Mas Paulo e Silas estavam ali presos no tronco, depois de uma surra com varas. Ele não podia se mover, que sangrava. Com certeza isso acontecia. Aconteceu no frio, na escuridão, não podia olhar um para o outro. Eles estavam na parte interior, mas em vez de ceder ao gemido, em vez de ceder às revoltas, cadê tu, ó Deus? Eu estava fazendo uma coisa boa. Cadê o Senhor?
em vez de ficar reclamando, resmungando, eles oravam e cantavam a Deus. Eles oravam e cantavam a Deus. Essas situações que eles encontravam não eram favoráveis para cantar. Não eram favoráveis. Era para chorar. Mas não, eles oravam e cantavam. Que privilégio, Senhor. Que honra, porque um dia o Senhor morreu na cruz por mim. Que privilégio, estou aqui por causa, Senhor, do teu reino. Eu disse sim, eu digo sim hoje, eu digo sim amanhã. Em nome de Jesus, eu não vou desistir. Eles não reclamaram. Atos 16, 25 diz, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisões escutavam. Isso quer dizer, querido, não quer dizer que eles começaram a cantar meia-noite. Talvez começaram antes, até meia-noite eles estavam lá cantando. E os outros presos, talvez os que estivessem no Tulian, talvez os que estivessem na Comuniora, todos escutavam e pensavam, que presos diferentes, que prisioneiros diferentes, eles são diferentes. Eles estão todos feridos, entraram sangrando, acorrentados, estão adorando a Deus. A Bíblia diz que todos escutavam. Agora, queridos, no sofrimento nós podemos receber lições maravilhosas, lições que têm valor eterno, lições que servem para abençoar outros. Deus quer, às vezes, pegar a nossa luta que estamos passando e a gente ser bênção para tirar lições. Uma lição aqui, é possível aproveitar a oportunidade para testemunhar de Cristo. Vamos ver o que foi que Charles Spurgeon falou. Ele falou o seguinte, qualquer tolo é capaz de cantar durante o dia. É fácil cantar quando conseguimos ler a partitura à luz do sol. Mas o cantor habilidoso consegue cantar quando não há sequer um raio de luz para iluminar as notas. O cântico noturno vem somente de Deus. Não se encontram no alcance dos homens. Então, o cantor habilidoso não precisa de luz. Eles não precisavam de luz ali. Eles não precisavam olhar para a cara do outro, não dava para ver. Eles estavam com frio, eles estavam feridos, estavam sangrando, mas eles estavam conectados com o Senhor. E eu quero dizer para vocês, geralmente, o momento mais escuro da noite é aquele que procede o raiar do sol ou a raiar do dia. Queridos, a Bíblia diz em Salmo 30, versículo 5, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Então, no sofrimento também, é possível a gente triunfar sobre as adversidades e usá-las como instrumento de adoração. É possível. As adversidades é como uma encruzilhada. É uma encruzilhada. Tem pés que caminham para o fracasso. Lá você crente, para ser crente assim. Eu vou voltar para a vida que eu tinha antes. Você sabe o que é que acontece? 7 demônios mais 1 faz 8. Nos coros. É pior. 12:43 de Mateus fala sobre isso. Os outros pés da encruzilhada vai para o caminho da vitória. E diz, o viver é Cristo, o morrer é lucro. Se eu morrer, isso que Paulo disse em Filipenses 1:26. O viver é Cristo, o morrer é lucro. A gente faz é lucrar. Quem diz que o crente perde quando ele morre? Vai é lucrar. Então, aqui também, veja só, era meia-noite e Paulo, ele
mas Sila louvavam a Deus. O que é que aconteceu? Eles sofrendo muito, Deus transformou aquela prisão em um palácio. Aquele tronco em um paraíso. Deus pode transformar o sofrimento que você passa em palácio, queridos. Se você está preso em alguma situação, se você está preso em dívida, procure os meios. Como vou me sair das dívidas? Uma das coisas, eu ajudei muitas pessoas. Já recebi muita gente na minha casa que casais estavam separando por causa de dívidas. Outros estavam muito brigados. Sempre traz confusão. Eu digo, vocês querem libertação? Queremos, então vamos trabalhar. E a gente dava as tarefas. Vem aqui em casa com as tarefas tal dia. Você vai fazendo assim, vai fazendo assim, vai fazendo assim. Então, a prisão, quando você está numa prisão na área moral, uma prisão na doença, existem meios que, se você tiver uma boa atitude no sofrimento, Deus vai transformar essa prisão em um palácio. O tronco, o Senhor vai tirar do tronco e vai levar você para um paraíso. E não só isso, vidas vão ser abençoadas por seu intermédio. Nos sofrimentos, nós aprendemos também que aqueles que cantam na prisão jamais serão realmente presos. Eles estavam presos, Paulo e Silas estavam presos fisicamente, mas eles fizeram da prisão uma embaixada, pés acorrentados, mas o coração no céu. No sofrimento, aprendemos que aqueles que cantam na prisão jamais serão impedidos de fazer a obra de Deus. Nós aprendemos isso com Paulo e Silas. Paulo e Silas foram tirados da praça, arrastados. Foram trancados em uma masmorra. Mas estavam cercados de trevas. Mas não podiam ver o rosto um dos outros, mas cantavam louvores e adoração ao Senhor. O coração deles estava no céu. E eu quero dizer para vocês, queridos, que veio um resultado maravilhoso. Qual o primeiro resultado? Nós podemos ver, como nós vimos, a visitação de Deus. Nós vimos aqui que, de repente, o versículo 26, o que é que Deus fez? Deus abalou os céus, veio um terremoto, veio o agir de Deus. Deus faz isso, age no sobrenatural. Então, o resultado dos sofrimentos de Paulo e de Silas, um dos resultados é que os prisioneiros, eles estavam lá, escutavam ele cantando. Sabe por quê? Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. A esperança, aquilo que Paulo estava recebendo de Silas do céu, estava transbordando para aqueles presos que nunca tinham ouvido a palavra. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O Senhor te trouxe aqui, Deus quer te libertar de algo. Aquilo é alguma costume, algum vício da noite. Os seus olhos estão vendo talvez coisas que não é para você ver, que tem entristecido o Espírito Santo. Então saiba de uma coisa, o Senhor trouxe para ouvir. Então a fé, quando você ouve, que você conhece Jesus, a Bíblia diz que ele: conhecereis a verdade e a verdade libertará. Aqueles prisioneiros ouviram, escutavam. Outro resultado, sobreveio um grande terremoto, que é o versículo 26 que eu já falei. Então, o agir sobrenatural de Deus. O que aconteceu? Os alicerces foram abalados daquela prisão. Os portões foram abertos, as portas de ferro, as trancas de ferro foram arrebentadas por esse terremoto que foi dos céus. Outra coisa também,
As correntes dos presos foram soltas. O que é que isso nos ensina? Isso nos ensina, querido, quando a gente tem boa atitude no vale, quando a gente está passando pelo vale louvando a Deus, não precisa você andar como um pinto golguento, triste ou zangado com todo mundo. Não, a nossa atitude é de estar nos pés do Senhor. O que é que acontece? Olha só, tanto eles foram libertos, as portas de ferros foram abertas, as trancas de ferros foram quebradas e as correntes dos presos foram quebradas também. Isso mostra que quando nós estamos conectados com Deus, quando nós estamos com boas atitudes no vale, isso vem libertação para a gente e vem libertação para os outros que estão cativos ali. Então, outra coisa que aconteceu, outro resultado dos sofrimentos de Paulo e Silas, eles iniciaram a igreja de Filipos, como nós já vimos, que foi a primeira igreja da Europa. O início. Outro resultado foi a conversão de Lídia, que eu já falei, a família dela. E quem era Lídia? Ela era uma comerciante, vendedora de púrpura da classe A, da classe alta. Era uma alta comerciante. Agora, o que aconteceu também ali em Filipos, na abertura daquela igreja? A conversão do carcereiro. Ou seja, aquele oficial romano foi livre do suicídio. Por quê? Se algum preso fugisse, o carcereiro era morto. Então, quando ele acordou, que ele viu os portões abertos e as portas abertas, o que é que acontece? A Bíblia diz que ele puxou para a espada para suicidar e Paulo gritou, não faça isso, estamos todos aqui. Veja só, e esse homem foi livre do suicídio, a sua família, ele e sua família foram batizados. E o carcereiro representava a classe média. Também o carcereiro limpou as feridas daqueles presos, levou para sua casa. Eles pregaram, Paulo e Silas pregaram para eles e sua família. Ele limpou as feridas deles, lavou as feridas das suas costas. Isso quer dizer, queridos, o que é que isso nos ensina? Isso nos ensina que aquelas pessoas que fizeram mal para a gente, elas vão ver quem nós somos verdadeiramente. Elas vão se arrependerem, elas vão também se converterem. E aquele homem representava a classe B. Agora também a libertação da jovem possessa. Essa menina, essa escrava, ela era escrava do diabo e dos homens. Ela era vista como um objeto para ganhar dinheiro. Ela não era vista como um ser humano. Ela não tinha respeito deles como ser humano. E aquela mulher representava a classe baixa. Veja só, Paulo alcançou a classe alta, alcançou a classe média e alcançou a classe baixa. Por quê? Porque ele teve uma atitude correta no vale. Queridos, essa palavra é para nós. Se nós tivermos também essas atitudes corretas nas adversidades, no vale, que no vale é aquele que você não está vendo, mas o justo vê por fé e não pelo que vê. Se veja pela fé. Se veja já uma pessoa liberta. Se veja uma pessoa, eu estou passando por essa luta, Senhor. Eu vou passar, eu não vou te deixar. Não fique falando coisas negativas, coisas ruins. A Bíblia diz, em Provérbios 18, versículo 20, na linguagem de hoje, diz que você vai ter aquilo que você fala. Você vai receber aquilo que você fala. O 18, 21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Aquilo que você fala é o que você vai desfrutar.
Então, na adversidade, se você está passando pelo vale, por essa parte baixa, de humilhação, situações desagradáveis, saiba de uma coisa, tenha uma boa atitude. Faça como Paulo e Silas. No seu sofrimento vai vir salvação, se você tiver a boa atitude. Você vai vencer e vidas vão ser transformadas. Aleluia. Todos vocês têm uma história. A minha história, se eu não tivesse tido uma boa atitude, em situação tão vergonhosa e humilhante, eu não estaria hoje aqui com vocês. Vidas podem serem salvas quando a gente tem uma boa atitude. Pega esse exemplo de Paulo e Silas. O seu sofrimento é maior? Você já levou alguma surra de alguém por causa de Jesus, porque pregou o evangelho? Você já fez alguma coisa, sofreu alguma coisa, um tapa? Eu acredito que não. Mas pode acontecer. Isso pode acontecer, queridos. Se um dia esse país se tornar comunista, isso pode acontecer. Está preparado? Aqueles que querem servir o Senhor piedosamente sofrerão perseguições. 2 Timóteo 3,12. Está preparado? Se não, se prepare. Diz, Senhor, me ajude. Eu não quero deixar o Senhor por nada. Eu amo o Senhor. Diz para ele, eu não sirvo o Senhor pelos seus feitos. Diz para ele, Senhor, eu sirvo o Senhor por a sua pessoa. Porque é a sua pessoa que eu amo. Vamos ficar de pé, queridos. Comece a olhar para dentro de você. Comece a ver que atitude você está tendo no vale. Qual é a atitude que você está tendo? Como é que você está agindo dentro da sua casa? Porque sua família vê que você está passando por vale. Talvez você esteja junto com a família passando por um vale. Como é que você está fazendo para representar Deus? Você se sente preso a alguma prisão até injusta. Talvez em até alguma situação injusta. E talvez você já questionou, poxa Deus, eu nem mereço. Amém. A Bíblia diz que é melhor você sofrer sem merecer do que merecendo. Pedro fala sobre isso. Que nós não possamos sofrer como malfeitores, como ladrões, como quem se intromete em negócios alheios. Mas se a gente sofrer como servo de Deus, se alegre. Se alegre. Porque a Bíblia diz também, Jesus falou e nas bem-aventuranças que grande é o seu galardão lá nos céus. Vidas vão ser salvas através das suas atitudes corretas. Nos sofrimentos você pode tirar lições maravilhosas. Peça para o Senhor, Senhor, qual a lição o Senhor quer me dar nesse sofrimento? Qual é a lição, Senhor? Escute Ele. Tira tempo, adore Ele. Nesses momentos do vale é momento de você adorar. Senhor, eu não estou vendo, mas pela fé eu estou lá em cima. Eu estou vendo o horizonte. Senhor, eu estou vendo as grandes bênçãos que vai se resultarem desse sofrimento. Dessa atitude que eu estou tendo aqui nos seus pés. Senhor, eu estou aqui e eu sei que o Senhor vai abrir o mar para mim. Eu sei que eu vou vencer. E diga, eu não vou te deixar por nada. Em nome de Jesus. Senhor, Tu conhece. Faça a sua oração agora. Senhor, Tu conhece cada um. A sua palavra diz que o Senhor sabe quando nós sentamos, quando nós levantamos, quando nós deitamos, quando nós caminhamos. O Senhor sabe de tudo, Senhor. A sua palavra diz que o Senhor sabe até da palavra que ainda vamos estar falando. O Senhor é o nosso autor. Senhor, queremos te pedir no nome de Jesus, que o Senhor fortaleça meus irmãos no vale. Que o vale, aquele lugar de prisão, seja um lugar de adoração. Seja um lugar para adorar o Senhor. Seja um lugar para ouvir os seus ditos. Seja um lugar que possa deitar nos seus braços, ó Pai. E eu te peço, Deus, que cada um saia desse lugar mais forte.
mais forte, que o seu agir seja sobre cada um. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Que Deus abençoe. Paulo e Silas adoram ao Senhor nessa noite. Não importam as Adore, adore.